Olá pessoal, iniciando mais um Viajando pela Química Medicinal. Temática do nosso vídeo será as diferenças entre citalopram e escitalopram. São moléculas que têm uma diferença básica, eles são isômeros R e isômeros S. Algo que nos reporta a talidomida, que apresentava o isômero S com o seu efeito teratogênico e o isômero R com o seu efeito sedativo. Então vocês irão perceber nesse vídeo que há uma diferença básica entre citalopram e escitalopram, porém os efeitos terapêuticos são bem importantes. Há diferenças que devem ser consideradas no contexto da terapêutica. Vamos então? Assista o vídeo até o final. Não esqueça sempre de dar o joinha. Inscreva-se no canal. Divulgue o nosso canal Vision Pharma. Um canal que traz uma temática de fisiologia, fisiopatologia, farmacologia, farmacoterapia recheado e temperado, né? Vamos dizer assim, a cereja do bolo é a química. Então, o foco da gente é colocar sempre a química medicinal para melhor orientá-los em relação aos efeitos que as substâncias têm em relação à farmacoterapia. Então, nós temos aí também, né, nossos canais de comunicação, nos sigam pelas redes sociais, o Instagram do Professor Edson, o Instagram Vision Pharma. E também nós temos o nosso site, isso mesmo, www.visionpharma.com.br. Mas vamos ao que nos interessa, que é contar a história da síntese do citalopram e do escitalopram. Uma história bacana, começa lá em Copenhague, na Dinamarca, lá na década de 90, e nós iremos bater esse papo, né? Seu colega Edson Luiz Oliveira, farmacêutico, contar um pouco dessa história para vocês, para que você, farmacêutico, colega da área de saúde, médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, atendentes de farmácia, saibam diferenciar o citalopram do escitalopram. Parece que é algo complexo, mas vocês irão perceber que é algo relativamente simples. A figura já nos coloca diante da seguinte informação. Percebam que nós temos dois isômeros. As moléculas são iguais. O isômero R e o isômero S. Se nós observarmos esse carbono, percebam que esse carbono é um carbono que apresenta 4 ligantes diferentes. Nós chamamos esse carbono de carbono quiral. Percebam que esse carbono tem a ligação com um carbono vinculado a um fitalano. Esse carbono está ligado ao oxigênio, esse carbono está ligado a um grupamento metil e esse carbono está ligado a esse anel aromático. Significa dizer que nós temos 4 ligantes diferentes. Significa dizer, então, que existe, portanto, a possibilidade do estabelecimento de isomeria, que no caso, a isomeria em questão é a isomeria óptica. Nós temos, de um modo geral, de fácil entendimento, o isômero R, ele giraria, né, os grupamentos em uma ordem específica girariam ou fariam um movimento no sentido do relógio. E o isômero S faria um movimento anti-horário, beleza? Para facilitar, R de relógio, relógio horário, sentido horário, S anti-horário. Muito bem. Se nós observarmos, nós vamos encontrar uma outra particularidade. Vejam que há uma diferença nessa ligação covalente, carbono-carbono. Para o entendimento, quando nós apresentamos tracejado, significa dizer que essa porção da molécula ela está para trás do plano da tela ou do plano do papel. E quando nós apresentamos a ligação numa cunha cheia, significa dizer que está para frente do plano do papel. Então percebam, ou o plano da tela que vocês estão assistindo. Então percebam que no caso do isômero R, esse grupamento, que nós iremos falar sobre ele com a presença do flúor, ele está voltado para frente do plano do papel. E enquanto no citalopram, o isômero S, o grupamento que contém o flúor benzeno,
ele estará voltado para trás do plano do papel. Essa é uma história muito bonita de ser contada, essa é uma história bacana de ser contada, porque ela nos leva a um entendimento muito interessante de algo que foi o desenvolvimento das fenoxifenilalquilaminas, substâncias que são representadas pela fluoxetina, representadas também pela paroxetina e mais recentemente representadas pelo citalopram e pelo escitalopram. Então, fluoxetina, paroxetina e citalopram barra escitalopram, eles são isômeros, é uma fenoxifenilalquilaminas. E nós iremos focar o nosso bate-papo em relação ao citalopram. A história começa num centro de pesquisa chamado Lundbeck, Copenhague, Dinamarca. É uma empresa que surgiu na década de 1915, é uma empresa que teve o seu fundador, Hans Lundbeck, fundou a empresa em Copenhague, na Dinamarca, e a partir da década de 80 houve uma intensa dedicação em termos de síntese para o desenvolvimento de medicamentos voltados para a área cerebral. E, nesse caso, medicamentos voltados para o tratamento da depressão. Os químicos medicinais de Lundbeck sintetizaram por acidente, duas substâncias, o talopram e o tazulopram. As duas substâncias, elas são de fácil reconhecimento. Nós iremos falar sobre elas. Mas, num ponto inicial, é importante que vocês percebam que a diferença do talopram para o tazulopram é que no talopram existe o oxigênio e no tazulopram nós temos o isóstero enxofre. Eles são isósteros porque eles são elementos químicos que têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, eles pertencem à mesma família, mas estão em níveis diferentes, mas com o mesmo número de elétrons na camada de valência. Então, acidentalmente, houve a síntese desses compostos que são fenoxifenilalquilamina, cuja diferença entre o talopram e o tazulopram é que aqui nós temos um grupamento furano e aqui nós temos um grupamento com enxofre, que é chamado de tiofeno. Esse grupamento vai ser o nosso ponto alto, porque ele vai permanecer em relação ao citalopram e o escitalopram, e é chamado de grupamento fitalano. Então, essa foi a particularidade. Eles são compostos com potente efeito sobre a recaptação de norepinefrina, exatamente, o neurotransmissor da catecolamina, vinculado com a substância de natureza proteica localizada na membrana, que é exatamente o transportador responsável pela recaptação de norepinefrina, chamado de SNRI. Só que durante os ensaios clínicos verificou-se que havia uma tendência de casos de suicídio. E isso, obviamente, colocou a Lundbeck dentro de uma situação muito perigosa, porque uma droga, em seus ensaios clínicos, leva à ocorrência de suicídios, pronto, então vamos tirar e vamos deixar de lado. Então, o que aconteceu? Aconteceu um fato muito curioso. Para a empresa, o investimento foi muito grande, não foi um investimento qualquer. A empresa ela gastou milhares, milhões em termos de pesquisa para o desenvolvimento do talopram e do tazulopram. Mas descobriu-se que estas duas substâncias, uma que tinha furano e a outra que tinha tiofeno, apresentavam essa particularidade, esse evento que era relativamente importante, Claro, tendência de suicídio, não se discute, uma droga antidepressiva que agrava o quadro do paciente. E coube, então, a um químico medicinal chamado Klaus Bogeso, ou Bogeso. Ele veio para mexer na estrutura da molécula. Então, ele partiu da molécula de talopram e executou uma tarefa nobre de adicionar grupamentos que mantivessem o efeito antidepressivo sem os eventos adversos anteriormente citados. Então, os pesquisadores começaram a trabalhar em relação ao talopram.
Então, fizeram adição. Então, a reação química aqui elencada chama-se adição. Adicionaram 2 grupamentos. Adicionaram o ciano, que é o carbono ligado ao nitrogênio por tripla ligação, ao fitalano. Fitalano é o anel aromático ligado ao oxigênio, naquela estrutura chamada furano. E na posição 4, adicionaram o flúor no anel benzênico. Eis então que nasce o famoso citalopram, molécula aqui elencada. Então, vejam, na posição 5 do fitalano foi adicionado o grupamento ciano, que é o carbono triplamente ligado ao nitrogênio. Vejam, inclusive, que nós temos o nome dentro da IUPAC para a molécula de citalopram. Então, é uma mistura de 2 isômeros, né? Uma mistura racêmica, RS, 1,3-dimetilamina, 1,3-dimetilamina, propil, que é essa porção da molécula, 1,4-fluorofenil, significa dizer que o flúor está localizado no carbono 4 do grupamento fenil, que é o grupamento benzil, 1,3-dihidroisobenzofurano, que é a estrutura do fitalano, 5-carbonitrila, significa que tem esse grupamento carbono triplamente ligado ao nitrogênio. Então, nasce a molécula de citalopram, derivada a partir do talopram. Lembrando que o talopram ele é destituído do ciano na posição 5, que no caso é a carbonitrila, e destituído do flúor na posição 4 do anel aromático. Então, esse foi o passo maior que o Klaus Bogeso fez em relação à modificação. Outra modificação fora feita, aproveitando a estrutura já estabelecida do citalopram, e fizeram, portanto, a substituição desse oxigênio pelo enxofre. E o resultado foi um inibidor potente, né, em relação à NET, que é a transportadora de norepinefrina, mas deixou de ser inibidor da SERT, que é exatamente a proteína responsável pela recaptação de serotonina. Então, a molécula de citalopram, ela vai ter essa particularidade. Nós encontramos no citalopram a mistura racêmica, o isômero R e o isômero S. E os senhores vão perceber que terapeuticamente haverá diferença. Então, o que é o citalopram? O citalopram, ele faz parte, como nós mencionamos para vocês no início da nossa explanação, voltemos aqui, é uma fenoxfenilalquilamina, que inclui fluoxetina, paroxetina, citalopram e escitalopram. E o citalopram nasce, portanto, da modificação do talopram pela adição do grupamento carbonitrila, que é o grupamento ciano, na posição 5 do anel fitalano, que é exatamente o anel formado pelo fenil ligado ao furano, e na posição 4 a presença do flúor. Ocorreu a modificação também, a substituição do oxigênio pelo enxofre, mas aí percebeu-se que o produto deixava de ser um inibidor da SERT para se tornar um potente inibidor da NET. SERT é a proteína, melhor dizendo, transportadora localizada na membrana que faz a recaptação de 5-hidroxitriptamina, que é a serotonina. E a NET recapta a norepinefrina. Então, marcantemente, o efeito do citalopram, que é a nossa molécula aqui sendo analisada, ela age em relação à SERT. Porém, veremos algo bem interessante do ponto de vista das qualidades da molécula. O citalopram, que nós vamos chamá-lo de CITA, é um inibidor seletivo da recaptação de serotonina, mas ele é uma mistura racêmica. Então, ele apresenta tanto o isômero R, que é menos potente, e em relação ao isômero S. Porém, se nós estudarmos os efeitos terapêuticos, nós perceberemos que o citalopram age em SERT, mas também age em H1. Então, essa é a particularidade.
o citalopram age tanto em SERT quanto em H1. Então, acaba tendo um efeito nos neurônios estaminérgicos. No entanto, se comparado for com outros agentes, é um inibidor seletivo para a recaptação de serotonina. É um dos que tem maior seletividade. Não age sobre a recaptação de noradrenalina ou norepinefrina, nem de dopamina, e não tem interferência em relação ao GABA. Mas aqui tem um ponto alto, que é agir em relação aos receptores H1. Como consequência, nós vamos observar, num outro momento, num outro vídeo, as propriedades farmacocinéticas e os efeitos adversos, os eventos adversos. Então é importante lembrarmos que citalopram é uma mistura racêmica, tem os dois isômeros. Qual a diferença? A diferença é que o isômero R, conforme nós podemos observar na imagem, esse grupamento benzoflurano, ele está para frente do plano do papel, enquanto que o S-citalopram, o grupamento fluorbenzeno, ou benzofluor, ou fluorbenzeno, melhor dizendo, ele está localizado para trás do plano do papel. Então, repassando, se você analisar esse grupamento fluorbenzeno, ele está no citalopram R voltado para frente do plano da tela. E no caso do citalopram, o isômero S, ele está voltado para trás do plano do papel. A presença da mistura racêmica faz com que o citalopram, ele tenha efeito tanto em SERT, mas residualmente tem efeito em relação a H1. Se nós compararmos todos, né, os agentes antidepressivos, nós verificaremos que o citalopram, em relação à seletividade in vitro para a SERT, que é a proteína responsável pela recaptação de serotonina, ele é o mais potente. No entanto, vamos lá, a avaliação química pelos químicos medicinais levou a um entendimento muito expressivo, que foi exatamente esse. Verificou-se que o isômero S, ele tem um efeito muito mais potente. Por exemplo, o KI, né, para citalopram, para a inibição é de 1,6 nanomol. E no caso do escitalopram, é a metade, é 0,8 nanomol. Então eu preciso de menos moléculas de citalopram quando comparadas com o citalopram. Não é só isso, nós vamos ver outras importantes informações, que é, então, o escitalopram é o isômero S. O que é que significa? Significa dizer que o posicionamento do grupamento fluorbenzeno em relação à estrutura propildimetilamina, que é essa, ela é diferente em relação ao isômero R. Então, nesse caso, se nós considerarmos os grupamentos desse carbono quiral, eles fazem um movimento no espaço no sentido anti-horário. E um dado interessante, que o citalopram, que é o isômero S, ele só age na recaptação de serotonina, sem efeito H1. Então, qual é o nome químico da molécula do escitalopram? É 1,3-dimetilamino, propil 1,4-fluorofenil, dihidroisobenzofurano, que é essa porção da molécula que nós chamamos de fitalano, 5-carbonitrila, ou seja, é o isômero do citalopram, mas ele é específico para a sua ação em relação a SERT, sem efeito em H1. Resultado, quando nós avaliamos os efeitos, o citalopram, ele é usado para o tratamento da depressão, e o escitalopram, marcantemente, pode ser empregado no tratamento na depressão e no transtorno de ansiedade generalizada. Dados importantes. O isômero S, ele tem o dobro de atividade. Então, dobra a atividade que o citalopram. Porque eu preciso de menos escitalopram quando comparado com o citalopram. E 27 vezes mais potente
que o enantiômero R. Legal, né? Você encontrar duas moléculas que elas são iguais, mas elas só se diferenciam espacialmente, e você perceber que tem impactantes efeitos terapêuticos, nos leva a compreender que isomeria é um assunto grandioso dentro da química medicinal. E para a gente encerrar nosso bate-papo, algumas informações que são complementares. Então, o citalopram é caracterizado pela presença do grupamento ciano, que é a carbonitrila, localizado na posição 5, do anel fitalano, que é esse que cá está, e a presença do flúor na posição 4, fazendo com que ele, citalopram, ele tenha, portanto, um efeito em relação a CERT, efeito em H1, porque ele é uma mistura racêmica, não tem efeito sobre recaptação de norepinefrina, dopamina nem GABA. O isômero S é a forma ativa. Então, se eu tenho uma mistura racêmica, quem é ativo no citalopram? É o isômero S. Apresenta seletividade em relação à recaptação de serotonina, com menos eventos adversos, mas tem efeito H1. Atua, portanto, na inibição da recaptação de 5-hidroxitriptamina e com isso potencializa o efeito serotoninérgico ou ação serotoninérgica no sistema nervoso central. O escitalopram, que é esse jovem que está aqui, ele é o isômero S, ele é só o isômero S. E ele age exclusivamente em CERT, sem efeito em H1. Ele tem 2 vezes mais atividade comparado com o citalopram e é 27 vezes mais potente que o isômero R. Galera, eu espero que vocês compreendam esse essencial elemento diferenciador do citalopram e do escitalopram. É isso aí, um forte abraço e até a nossa próxima videoaula, o nosso próximo Viajando pela Química Medicinal. Gostou do vídeo? Joinha, viu? Se inscreva no canal, comunique com seus amigos.